O Brasil tem uma lei inovadora, a Lei dos 60 Dias, que determina o início do tratamento do câncer até 60 dias após o diagnóstico da doença. Mas aí, uma pergunta: a lei saiu do papel? Seguramente não está sendo cumprida essa questão de 60 dias. A gente fala muito do início do tratamento a partir do diagnóstico, só que pouca coisa tem sido feita em relação ao diagnóstico. As dificuldades na hora de marcar uma consulta, o acesso a exames mais complexos, mamografia, radioterapia, o câncer e a lei dos 60 dias. Sua discussão está começando. Falando especificamente em relação à lei dos 60 dias, né? Essa lei basicamente ela trouxe 5 pontos, né, mais especificamente, estabelece que as terapias precisam ser atualizadas periodicamente, né, tanto terapias cirúrgicas como clínicas, estabelece esse prazo de 60 dias ou um prazo menor desde que haja uma indicação médica, uma justificativa médica para início do tratamento, estabelece a obrigatoriedade do paciente receber gratuitamente medicamentos para controle da dor. Isso é extremamente importante, né? A gente tem aí pessoas que já não têm mais uma possibilidade de cura terapêutica, só que elas sentem dor, né? Isso é cruel. Então, essa lei ela também criou esse elemento, que ainda é pouco falado, mas que garante o direito das pessoas receberem com prioridade medicamentos para controle da dor. Né? Determina que estados que não tenham centros, uma rede abrangente, estabeleçam planos regionais. Isso também foi regulamentado pelo Ministério da Saúde. E também estabelece penalidades administrativas. Essa questão da penalidade, inclusive, né, eu ouvi a Patrícia em outro evento, é uma questão delicada. Porque muitas vezes, se você vai punir um gestor, você está, na verdade, punindo o paciente. Então, é uma questão extremamente delicada. Você vai, por exemplo, desabilitar um serviço de oncologia, você vai fechar um serviço que atende, né, poderia estar atendendo 200, atende 100, e por isso vai fechar e esse 100. Então, é uma questão delicada. Talvez tenha que buscar aí outros modelos de punição ou de estímulo, né, que talvez sejam mais inteligentes nessa questão. O primeiro ponto aí da lei que eu acho importante é em relação ao primeiro tratamento. Eu não tenho dados oficiais, mas seguramente não está sendo cumprida essa questão de 60 dias. Porque só para o paciente chegar na consulta com o oncologista já demora em torno disso. Então, ele precisa de realizar esses exames de estadiamento para ver em que nível que a doença está, para depois começar um tratamento. De antemão, há necessidade urgente de ser uma equipe multidisciplinar, todos sabemos disso. Precisamos de radioterapeuta, cirurgião oncológico, psicólogo, nutricionista, e o paciente deve ser abrangido de uma forma geral antes do primeiro tratamento. Em sequência a isso, a gente define melhor o tratamento. Se vai ser concomitante com radioterapia, se vai ser só cirurgia inicialmente, ou se vai ser a quimioterapia que a gente diz paliativa. Seguindo a isso, nós precisamos de alguns exames mais específicos, dependendo do tumor. Exames de imunistoquímica ou alguns exames mais sofisticados que não são contemplados pelo SUS. Seguindo a isso, a definição do tratamento, a gente tem que incorporar na PAC, que o sistema de tratamento do SUS é por APAC. E essa APAC ela já está mais ou menos com 8 anos de defasagem, que não há um reajuste. Então, nós precisamos incorporar novos tratamentos. São Paulo é um estado que pulou na frente, ele tem alguns novos medicamentos incorporados ao tratamento oncológico. É uma discussão mais ampla nesse sentido, mas, assim, é importantíssimo essa incorporação de novos tratamentos. Essa lei, como todos nós sabemos, destina-se a assegurar aos pacientes vitimados por essa letal doença o direito que já está na Constituição de receberem um eficiente tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico ou outro tratamento recomendado pelos especialistas no prazo máximo de 60 dias contados do dia em que firmado o laudo patológico ou até em prazo menor.
dependendo da necessidade de cada caso. Qual é o espírito dessa Lei 12.732 de 2012? É o espírito humanitário mais louvável possível, o de salvar vidas. O Ministério Público criou um grupo de trabalho na área da saúde com temas específicos de atuação. E um deles é o que visa desencadear esforços de nossos colegas em todo o Brasil para a implementação da Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012. Em 2010, foi feita uma auditoria de natureza operacional na Política Nacional de Atenção Oncológica, cujo objetivo foi avaliar a implementação da rede de atenção. Foi identificado que os esquemas terapêuticos são insuficientes ou inadequadamente utilizados, tudo isso segundo a opinião de especialistas. E também foi verificado, comprovado que o acesso ao tratamento é intempestivo e não equitativo. Na opinião dos oncologistas, para 52% dos entrevistados, o tempo de espera para os procedimentos cirúrgicos eram demorados, excessivamente demorados para 35%. Já o tempo de espera para a radioterapia, em 38% dos entrevistados consideraram demorado e excessivamente demorado 36%. Feita a auditoria, o tribunal agora está monitorando. Então, foi autuado esse processo 016.913, 2013-2. Esse processo, a análise dele foi concluída lá na CSEC Saúde e foi encaminhado para o relator, o ministro José Jorge. Na opinião lá da nossa equipe, seis recomendações já foram atendidas, 4 estão em implementação e 11 ainda não foram atendidas. Acredito que talvez a mais importante seja essa, que a gente considerou como sendo em implementação, que é justamente a parte referente a como calcular o prazo dos 60 dias. O tribunal anualmente vai produzir um relatório sistêmico da área da saúde, como esse ano já apresentou para o Congresso, e um dos temas que o tribunal vai acompanhar ad eternum até que esse dia, até que esse problema, digamos assim, seja resolvido. Então, anualmente, a gente vai dar notícia para o Congresso da situação relativa à questão da política oncológica. Faltam recursos para a lei que obriga o SUS a iniciar o tratamento da neoplasia maligna em 60 dias. Não houve adicional de investimento para regularizar essa oferta. Pelo menos quem está lá na ponta não entendeu que havia esse investimento. Isso são palavras não minhas, mas do diretor do ICESP, o Dr. Paulo Hoff, que nós contratamos uma agência séria no Brasil, o Grupo Resulta Inteligência, para mapear os aspectos relacionados à implantação da lei através de uma pesquisa primária de dados secundários, e essas informações foram colhidas entre 15 de março e 15 de maio, agora, recentemente, em 2014. E esse aqui é o grupo de 54 organizações aqui que eu estou representando. A metodologia foi uma pesquisa exploratória através de método de entrevistas pessoais, telefônicas, com uma amostragem de 27 secretarias. Isso aqui foi, assim, dirigida à administração pública, para conhecer os centros de maior volume, como eles estavam se vendo a partir dessa lei dos 60 dias. Aí vem o problema. Foram pesquisadas 59 instituições, destas, em 2 meses, 24 somente responderam. 35 instituições não responderam, algumas disseram que não tinham dados, não queriam participar, e o INCA, para nossa surpresa, que infringe a lei do acesso à informação, dizendo que não podia dar informação. 71% dos respondentes conhecem a lei 12.732, ela está bem divulgada, eu acho que isso é muito importante, mas eles acham, 80%, que não houve repasse extra de recursos para a implementação. A lei veio de cima para baixo e eles não conseguem entender como é que eles vão dar conta. 1/3 dos respondentes relata que a lei não está sendo
sendo seguida e que ou está de forma parcial, e 75% dos hospitais e secretarias mencionam ter recebido treinamento, parabéns ao Ministério, sobre o Siscam, mas 75%, porém 25% diz que não recebeu treinamento e não soube responder. 75% desconhece a existência de um plano de ação para a execução de todas as obrigações constantes na lei. Então, as dificuldades identificadas têm o déficit de profissionais especializados e falta de recursos, falta de conhecimento, demora no encaminhamento, existe essa dificuldade de avaliar a doença e o acesso à legislação, as legislações são demoradas. No próximo bloco, como o governo se preparou para cumprir a lei dos 60 dias. A gente tem um comitê, então, para monitoramento dessa lei no Ministério da Saúde.